Go ahead, make my day. E é com essa frase de efeito que eu começo o quarto programa do Lário Cine. Meu nome é Carlos Lários e eu vou falar de um tema muito especial hoje. Na verdade, eu não vou falar de um tema, eu vou falar de um ícone sagrado do cinema norte-americano e mundial. Depois de Marilyn Monroe, ele foi considerado o segundo maior astro da história do cinema. Eu estou falando de Clint Eastwood. Clint Eastwood, o nosso querido e velho rabugento ator estadunidense, nasceu em 1930 e se não fosse por um acidente aéreo, a gente nem saberia quem era aquele ator do olhar mais famoso da história da sétima arte. Por quê? Clint Eastwood ele sobreviveu a um acidente aéreo quando ele fazia parte do exército norte-americano e foi dispensado da Guerra da Coreia. Ele ficou um ano ferido, com ataduras pelo corpo inteiro. Em compensação, a carreira artística deu uma florada, porque antes das artes cênicas ele sempre teve um dom com a música. Então, era pianinho, era um bar, ele tocava em bares, tocava músicas de jazz. Década de 50 ainda pipocava o jazz. Ele decidiu fazer pequenas pontas em filmes mais baratos da Universal, como por exemplo Tarântula, e o primeiro filme dele, a primeira aparição do cinema dele foi em A Revanche do Monstro, continuação do Monstro do Pântano. Mas tudo bem. Ele migrou para a televisão, fez pequenos personagens, fez uma grande série ao estilo Bonanza, chamada Railride, e aí ele chamou a atenção do mundo, inclusive de um jovem diretor, não tão jovem assim, mas ele era principiante na arte de direção, que era Sergio Leone, que até então ele fazia pequenas assistências em filmes baratos também italianos, e ele queria um protagonista de peso, um cara que fosse que transparecesse aquela masculinidade e mistério. E ele, vendo o seriado, ele viu que tinha um tal de Clint Eastwood. Aquele cara era bastante promissor. Muito bem, contratou e fez 3 filmes de sucesso que ficaram para a história do cinema, que é a trilogia do Homem Sem Nome. Bom, a partir de então se criou a grande mitologia em torno do diretor e ator Clint Eastwood. Eu separei 5 filmes para vocês que explicam o porquê de ser um grande astro, de ser um grande ícone de todos os tempos. Número 5, Joseph Wells, O Fora da Lei. É o filme que consolidou Eastwood entre os críticos como um diretor muito bom. Ele não era mais aqui, ele não era visto apenas como um ator que estava se aventurando e brincando de cineasta. Ele tinha talento para isso. E apesar de Um Estranho Sem Nome, que é um filme anterior de Joseph Wells, é um filme que a crítica aprovou, gostou, e ele trata de um tema que é a Guerra Civil Americana, no final da Guerra Civil Americana, de uma outra forma. Tem uma cena do filme que tem um famoso diálogo entre Eastwood e um velho chefe de uma tribo indígena, um diálogo de paz que é bastante conhecido até os dias de hoje no cinema. O número 4 é Gran Torino, que é um ícone da última década. É um filme de 2009 e talvez a última grande atuação de Clint Eastwood. É aquele velho brucutu que tem uma vizinhança asiática e ele nutre um certo preconceito por aquelas pessoas, mas há uma reviravolta em torno disso. É um personagem que ilustra muito bem a carreira do cineasta, né? Que é do cineasta e do ator, com aquele personagem durão, né? Aquilo é como se fosse, eu entendi como se fosse uma despedida, e tem toda uma poesia. Ele fez mais um filme depois desse, mas aquele personagem carrancudo, machão da velha guarda, aos antigos moldes, em Gran Torino, eu acredito que foi a última vez. Número 3. O número 3 é outro filme que eu me empolgo de falar, que é Os Imperdoáveis. Os Imperdoáveis é o filme que, se Joseph Wells foi o filme que catapultou a carreira de cineasta de Clint Eastwood,
Os Imperdoáveis ele é um diretor de primeira grandeza, ele está entre os grandes do cinema como diretor. Como ator, nessa época ele já era fenomenal. O filme ganhou 4 Oscars de filme, direção para Clint, ator coadjuvante para Gene Hackman e montagem. Clint Eastwood ele interpreta um fazendeiro já aposentado, um ex-bandido, violento, alcoólatra, que ele retoma ao seu trabalho como um fora da lei e, enfim, ele tenta se vingar do responsável por deformar uma prostituta. Mais ou menos esse que é a premissa do filme, bastante interessante e obrigatório para todos os fãs de cinema. Número 2, Dirty Harry, esse não podia faltar, né? Dirty Harry é o filme que redefiniu também o gênero de ação, o filme de suspense, tinha um pouco de tudo. Tinha o fazedor de frases de efeito Harry Callahan, e além de ser um personagem icônico da história do cinema, que redefiniu uma geração na década de 70 e tudo mais, é um filme que abriu os olhos de Clint Eastwood para a direção, porque ele tinha em Don Siegel, o diretor da famosa película, um professor, um mestre dele. Então ele reparava nas pequenas nuances que ele fazia por trás das câmeras, aquilo interessou o ator já em ascensão, Clint Eastwood. Ele falou assim, eu gostei dessa história, eu quero ser diretor. Don Siegel foi um dos grandes mestres de Clint Eastwood para se tornar esse grande cineasta que a gente conhece hoje. Hey, I got to know. E o número 1, que não pode ser diferente, a trilogia inteira do Homem Sem Nome, né? Principalmente Três Homens em Conflito, que certamente é um dos grandes clássicos épicos western, que redefiniu o gênero western para sempre. Nunca o faroeste foi igual àquele antigo de John Ford e Howard Hawks. No filme, aquele velho chapéu, aquele velho ponche, aquela cigarrilha e um show de olhares, um show de diálogos interessantes, a ação constante, uma trilha sonora densa do Ennio Morricone, que é lembrado eternamente como um dos grandes hinos do cinema, a trilha de The Good, The Bad and The Ugly. É isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se aqui no canal Lário Cine. Não esqueça de curtir as pages que ajudam a divulgar esse meu trabalho, né? E dá um like aqui embaixo. E se vocês discordam, não se esqueçam de comentar, fazer os comentários. Faça sua lista de top 5 também, por que não? Até o próximo vídeo e bom Clint Eastwood para você. Puel, puel, puel.